Olha só quem está de volta! E aí, Irmandade? Estou de volta aqui para mais uma aula de geografia. Você com esse professor maravilhoso e aí aprendendo todos os conteúdos possíveis de geografia. Hoje vamos tratar de um conceito geográfico, de um conceito da geografia, categoria 5 de importância para a prova do Enem e para outros vestibulares. Vamos falar de globalização. Nós estamos nesse novo bloco da geografia, a geografia humana, que busca assim entender as relações do homem no espaço, da sociedade com o espaço geográfico, da sociedade com os meios naturais, enfim, essa parte da geografia é muito importante, é uma parte que tem a maior frequência dentro dos vestibulares, inclusive no Enem. Hoje nós vamos estudar globalização, como eu já falei pra você, mas antes de mais nada, eu estou de boné porque meu cabelo tá lutando muito hoje, irmão. Mas antes de mais nada, nós precisamos fazer uma pequena revisão sobre o que nós entendemos lá na última aula de geografia. Na última aula de geografia, nós aprendemos as fases do sistema capitalista. Nós entendemos que o capitalismo é um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação de riquezas provenientes das propriedades privadas dos meios de produção. O que isso significa, professor? Significa que você tem que ir lá assistir a última aula. Mas em síntese, o sistema capitalista, em teoria, todas as pessoas dentro de uma sociedade que é uma sociedade capitalista podem crescer economicamente, se detiverem as propriedades privadas dos meios de produção. Isso significa que se eu tiver uma propriedade, um meio de produção, se eu tiver uma indústria, se eu tiver algum tipo de mecanismo que consiga fazer com que eu cresça e acumule mais dinheiro ao longo dos anos, eu sou a essência do sistema capitalista. Nós vimos que o sistema capitalista tem 4 fases, sendo que a 4ª fase nós estamos ainda vivendo ela. A primeira fase do sistema capitalista, o capitalismo comercial, aqui o lucro e a acumulação de riquezas é proveniente principalmente das relações comerciais entre os países. Aqui como cenário nós temos as grandes navegações, que é o momento histórico entre que Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, França se lançam pelos mares para encontrar novos territórios, para exercer algum tipo de poder, para exercer algum tipo de extração dos meios naturais para conseguir comercializar. Como política de Estado, nós temos o absolutismo. O que é o absolutismo, professor? O absolutismo é o momento em que o poder do Estado é concentrado em uma única figura, nesse caso, um monarca, um rei. O rei vai monopolizar todas as relações financeiras e comerciais. É ele que vai ditar por quanto vende, para quem vende, se vende. É o capitalismo comercial. Este primeiro momento do sistema capitalista que começa no século XV e termina na primeira metade do século XVIII. A partir da segunda metade do século XVIII, nós já vamos ter uma nova fase do sistema capitalista, o capitalismo industrial. Aqui, a geração de lucro, a acumulação de riquezas é proveniente através da produção de mercadorias. Como cenário, nós temos as duas grandes revoluções industriais, que colocaram a tecnologia e a potencialização das indústrias, fazendo com que o aumento fosse muito grande, que a produção fosse muito grande. Aqui nós não temos mais o Estado absolutista, nós temos como política de Estado o liberalismo. O liberalismo é essa política, essa doutrina ideológica de um Estado que não intervém em nada no sistema econômico. O Estado aqui, ó, quietinho, eu não quero sua opinião em nada. E em um terceiro momento, a partir do século XIX, indo até 1970, nós temos o capitalismo financeiro. Aqui o capitalismo, o lucro e a acumulação de riquezas é proveniente das transações financeiras, da junção entre grandes indústrias e as finanças, né, os bancos começam a se estruturar cada vez mais. Aqui nós temos as primeiras crises do capitalismo, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas nós temos também a quebra da Bolsa de Nova York, que quebrou porque estava ali com uma produção muito alta e não tinha mercado consumidor. Isso gerou uma reforma na política de Estado. Então aqui nós vamos ter um Estado que só intervém quando o capital privado fizer alguma merda, quando der algum tipo de ruim,
que aí o Estado vai entrar para garantir que não exista uma recessão econômica e que não exista o desemprego em alta em determinado país. Aqui o Estado só intervém quando é necessário. Essa política de Estado ela é conhecida como keynesianismo, ok? A quarta fase do sistema capitalista vai começar lá em 1970 e vai perpetuar-se até os dias de hoje. É o capitalismo informacional. Aqui nós temos como política de Estado neoliberalismo, um Estado mínimo, mas que aqui a gente tem a presença principalmente das privatizações, alguns setores públicos sendo entregues para os setores privados. Nós temos também o desenvolvimento e o avanço tecnológico, aqui principalmente o avanço tecnológico no ramo de informação e de transporte, né? Estudos da logística. E nós temos o que mais? Acho que é isso, né? Vai começar ali em 1970 e vai perpetuar-se até os dias de hoje. A aula de hoje ela não é uma aula muito complicada, nós estamos falando de um conceito bem simples da geografia, mas que existe, obviamente, alguns detalhezinhos que você precisa saber para ali na hora da sua prova começar, ó, uma prova maravilhosa. Hoje nós estamos estudando, vamos começar a estudar a globalização. O que é este conceito? Quando surgiu a gente não vai falar, não. A gente vai até que vai entrar nesse conceito. Mas quando surgiu? Por que surgiu? Para que serve? Quem é ela? Globalização é o conteúdo de hoje. Vamos aos conceitos muito gerais. Só para vocês terem ideia como essa aula é muito top, nós temos só 2 slides. Vamos começar! A aula de hoje vamos começar com a globalização, que é um fenômeno do modelo econômico capitalista, no qual consiste na mundialização do espaço geográfico, por meio da interligação econômica, política, social e cultural de todo o planeta. Quando a gente fala de globalização, a gente está falando de uma tentativa de integração de todas as partes de todos os países do globo terrestre. O que isso significa e como isso acontece? Quando eu falo de interligação, eu estou falando que todos os países estão conectados, estão em rede. Rede na geografia é um conceito que é um conceito semântico de conectado, né? Quando eu falar o mundo está se tornando uma rede, o mundo está se tornando cada vez mais conectado. E não é só conectado no sentido de internet ou no sentido de produção de informação. Com a globalização, a gente precisa entender que a globalização, o principal objetivo dela é colocar o capitalismo em todos os espaços possíveis do globo terrestre. Tanto que hoje a maior parte dos países do globo terrestre, elas vivem com um sistema econômico capitalista, né? Não são todos os países, mas a maior parte vive o sistema capitalista em sua essência. Quando a gente fala de interligação, quando a gente fala desse mundo em rede, a gente está falando que todos os países dependem um do outro, em todos os sentidos possíveis. Mas aqui a gente precisa entender também uma ordem hierárquica. Quando a gente fala de dependência cultural, principalmente, e econômica também, a gente está falando que todos os principais, os países grandes, né, os países industrializados ou os antigos países de primeiro mundo, eles sempre vão ditar regras para os países subdesenvolvidos ou os países de terceiro mundo. Mas vamos falar dessas dependências muito em específico de cada uma. Quando a gente fala de dependência econômica, a gente está falando que com a intensidade, com a possível interligação com o mundo em rede, a economia ela também está ligada. Não é muito difícil você encontrar alguém aqui no Brasil, ou na sociedade, ou no seu estado, que tenha ações exclusivas na Bolsa de Valores de Nova York, que comprou um tipo de ação lá na Bolsa de Nova York. O que eu quero falar para vocês aqui é que se existir algum problema nessas bolsas de valores ou nas indústrias como um todo de determinado país que nós dependemos economicamente, financeiramente, se existir algum tipo de crise naquele país, nós sentiremos a crise, porque nós estamos fazendo parte daquele meio produtivo, daquele meio de finança. Isso aqui é um exemplo muito claro. Se hoje a China ou os Estados Unidos começarem a enfrentar uma crise econômica ou uma crise produtiva, naturalmente dentro do Brasil nós vamos ter alguns alimentos ou alguns produtos que nós compramos
compramos desses países, nós vamos ter a escassez ou o encarecimento desse produto. Ou seja, o produto ou ele vai faltar nas nossas vidas, né, cotidianas, ou ele vai se tornar muito caro. Isso significa, isso por conta basicamente da crise que esse outro país está vivendo, e não necessariamente o nosso país precisa estar em crise, tá? Ok? Quando a gente fala de dependência política, nós temos que observar também que o mundo ele tem estruturas ou agendas globais que colocam políticas sociais, políticas econômicas, políticas sanitárias que atentam a todo o globo terrestre. Observe o seguinte: a gente tem a Organização das Nações Unidas, que foi criada ali a partir da Segunda Guerra Mundial. Ela assegura a paz em todo o país, né? Tenta ali fazer manobras possíveis para garantir que não existam conflitos ou guerras entre os países no globo terrestre, né? Nós temos a Organização Mundial da Saúde, né? A OMS, que ela cuida das políticas sanitárias, né? Uma figura muito importante hoje em dia na pandemia do coronavírus, né? Então essas políticas humanas, essas políticas sociais, elas são sempre, principalmente as políticas sociais, elas são sempre globais, né? O mundo precisa de políticas para escassez da fome, ou de mecanismos que diminuam a fome ou a pobreza, erradicação da pobreza. Enfim, essas políticas elas são asseguradas, os países têm que seguir essas políticas graças aos tratados que os mesmos fazem parte, né? Como o Tratado de Washington, de Paris, enfim. Quando a gente fala de dependência social, a gente está falando, você pode pensar bem assim, professor, mas dependência social você está pegando pedra, né? Como que eu vou depender socialmente? Eu dependo aqui da minha sociedade, né? Para viver com a minha cultura e tal. Mas dependência social no sentido de globalização, me explica isso aí, eu vou te explicar. Quando a gente fala de dependência social, nós estamos falando que você hoje aqui da sua casa, você pode sair hoje aqui desta aula, abrir seu aplicativo de celulares de viagens, procurar uma passagem que você possa ir, sei lá, para Tailândia. Olha que legal. Você tem meio de transporte, né? Você pode pagar uma viagem de avião, ou você pode pagar um cruzeiro para ir para Portugal ou para Miami, ou enfim. Então a dependência entre os países significa que a migração social também aumenta. Você quer um outro tipo de exemplo de dependência social? Você já parou para se perguntar por que a gente tem que aprender inglês ou espanhol dentro do nosso processo de escolarização? Aqui no pré-ENEM você tem que aprender ou inglês ou espanhol, porque lá na hora da sua prova do ENEM, na hora da prova do seu vestibular, você vai ter que responder 5 questões de inglês ou de espanhol, né? Ok. Mas e no processo de escolarização como um todo? Por que a gente precisa aprender esses conceitos de inglês ou espanhol? Bom, isso é muito interessante. A gente precisa entender, em um momento inicial, que o inglês é uma língua universal, né? O inglês, ele basicamente o mundo todo, se tiver oportunidade, ele sabe falar a língua inglesa. No Brasil, a gente também tem esse incentivo de aprendizado da língua inglesa, né? Caso hoje aconteça um fenômeno no Brasil que precise retirar a sua população e deslocar para outro país, né? Aqui então como é que a população vai se comunicar, né? Então, tendo uma língua neutra que as pessoas consigam falar, fica também mais fácil. Então, tudo isso são políticas, tudo isso são aspectos, tudo isso são, coisas rebuscadas para que a globalização, para que o sistema se mantenha cada vez mais em expansão. Quando a gente fala de dependência cultural, significa que nós, né, enquanto nós brasileiros, nós rondonienses, nós alguma coisa, significa que nós estamos também consumindo culturas que não são só do nosso país ou que não são só da nossa região. Observe, hoje é muito comum as pessoas comerem uma comida japonesa. Vamos pedir aquele japa pra cá, pra casa. Vamos montar uma social e vamos pedir japa. Ou então, um fator que é muito interessante, todo mundo hoje em dia, em algum momento da sua vida, querendo ou não, já escutou K-pop.
né? Já escutou BTS, Blackpink, ATZ, enfim, todo mundo em algum momento, querendo ou não, já escutou, né? Então a música que sai lá da Coreia do Sul e consegue ser consumida no mercado nacional brasileiro. Né? Ou então a gente assistiu alguns filmes que não são somente produzidos nacionalmente, né? Nós temos o Parasita, que ganhou o Oscar, por exemplo, ou a gente consegue assistir filmes dos Estados Unidos, como Coringa, ou, né, Avengers, ou sei lá, Esquadrão Suicida. Então a gente consegue escutar e consumir culturas que não são só fixas do nosso país. Ok? Então essa dependência, quando que acontece essa dependência? Como que existe essa dependência? Um geógrafo brasileiro muito conceituado, tanto no Brasil como no mundo todo, chamado Milton Santos, meu amigo Miltinho, vai falar o seguinte, ó. O mundo vai começar a ser dependente, o mundo vai começar a entrar em rede geográfica, principalmente a partir da nova ordem mundial, que se inicia ali nos anos de 1990 principalmente. O que é esta nova ordem mundial, professor? Me ajuda aqui, me ajuda a me ajudar. A nova ordem mundial significa novas formas do capitalismo se expandir em todo o espaço global. São mecanismos materiais e imateriais que possibilitam que o sistema capitalista ou que a produção do capital esteja se perpetuando cada vez mais em distintos países do globo terrestre. Lembra que lá em True Cost, que eu fiz um vídeo falando sobre documentário de indústrias têxteis lá na Índia e tal, eu falei o seguinte, que a partir de um determinado momento, as indústrias elas não precisam mais ficar somente restritas ao seu país. Elas podem tanto vender para outros países, quanto o seu sistema de produção, quanto a produção das suas mercadorias serem fora dos seus países. E isso acontece dentro do sistema capitalista, dentro do mundo globalizado, de uma maneira muito frequente. Quando a gente fala de dependência, a gente está falando, e eu já falei para vocês que também tem hierarquia de países maiores e para países menores. Aqui, a partir da expansão do sistema capitalista, nós temos a expansão também das empresas, né? Das transnacionais. As empresas elas não precisam mais estarem somente vendendo e produzindo dentro do seu próprio país. Você, em algum momento, já deve ter consumido um Subway, um McDonald's, você já deve ter, sei lá, comprado alguma coisa da Adidas, ou tem um iPhone, enfim. Isso é expansão das empresas, né, que se dá a partir dessa nova ordem mundial, dessas novas políticas econômicas que são adotadas por boa parte dos países do mundo para garantir a perpetuação desse sistema. Né? E a gente também tem um estado micro, né? Esse estado que não interfere nas relações econômicas. Como eu falei para você, essa expansão do capital, essa expansão das empresas, elas vão acontecer por meios imateriais e meios materiais. Professor, o que são esses meios materiais e o que são esses meios imateriais? A gente tem os avanços tecnológicos. Esses avanços tecnológicos, eles vão permitir duas coisas: o transporte, que são meios materiais, e a comunicação, que são meios imateriais. Por que isso é interessante e por que isso é importante para o sistema capitalista, meu povo? Os transportes, eles vão ajudar a conectar distintas cidades. Quanto maior for a conectividade, quanto for o maior número de ruas que interliguem as cidades às outras, mais globalizado será aquele seu país. Observe as políticas de Juscelino Kubitschek, senhoras e senhores. Lá nos anos 50, com aquela política integrar para não entregar, que ele saiu derrubando tudo que via pela frente para construir estradas que ligassem o norte do país, o nordeste do país, o centro-oeste do país,
com as regiões que tinham mais densidade demográfica. Ele saiu derrubando qualquer tipo de vegetação possível para construir estrada, para integrar Rondônia a São Paulo, Belém do Pará a Santa Catarina, enfim, construiu estradas, construiu redes, colocou o Brasil em estado de rede, colocou o Brasil em conexão entre si. Quando a gente fala desses avanços, quando a gente fala desses transportes, quando a gente fala desses avanços materiais, nós estamos falando que o homem, que a sociedade, que o sistema, ele está criando mecanismos para facilitar a sua expansão, para facilitar a perpetuação do sistema capitalista, para facilitar a posse territorial de determinada localidade ou região. E os meios imateriais, eles também facilitam muito isso. Porque as informações, elas passam a ser mais dinâmicas, elas passam a ser mais, em tempo real. Você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo em tempo real. Mas os avanços da comunicação, eles também são importantes porque a tecnologia de comunicação, ela não é só essa comunicação que eu estou fazendo aqui com você, sabe? Hoje sei lá que dia hoje, estou gravando essa aula e você em algum momento aí na sua casa está assistindo ela, ou de noite, ou de dia, ou de tarde. Olha que maravilha essa plataforma do YouTube nos proporcionando um meio comunicativo. Mas aqui também, esse meio imaterial e material, ele vai ajudar nas finanças. Sabe, se eu quiser pagar uma conta, se eu quiser pagar a conta de internet agora, tô devendo aqui uma conta de internet, quero pagar essa conta de internet agora. Eu pego a câmera do meu celular, foco no código de barras, pronto, paguei. Eu não preciso ir mais na lotérica, eu não preciso mais um caixa, eu não preciso ir mais a um banco para pagar essa conta. Sabe, são essas facilidades, são esses meios imateriais que eles vão colocar o mundo cada vez mais em rede. Aqui a gente precisa entender que com o avanço da globalização, a gente tem, por exemplo, a formação dos blocos econômicos regionais, Mercosul, NAFTA, União Europeia, enfim. A gente tem também a expansão das empresas, a gente tem um avanço da medicina, a medicina é muito importante, alcançar novos patamares da medicina, novos patamares da ciência para garantir que as vacinas, para que seu empregado, para que seu trabalhador, para que o proletariado não fique doente e seja mais útil, fazendo, produzindo e reproduzindo mais capital. Nós temos a expansão do sistema capitalista como um todo. Obviamente que a globalização ela não só é esse mar de rosas que eu estou falando para vocês. A gente tem que falar que eu falei aqui, né, quanto maior for o país conectado, quanto for maior a conexão, o país em rede, mais globalizado ele será. Tenham noção que hoje, né, agora tem países que são muito pobres, né, tem países que não, dentro do próprio país a gente não tem uma distribuição de renda muito grande, né, a gente não tem distribuição de renda na verdade, né? A gente tem pessoas agora passando fome, tem pessoas em outros países que não têm acesso a este mundo globalizado, que não têm acesso à informação, que são excluídos digitalmente, que são excluídos pelo capital, né, ou que são vítimas diretas do sistema capitalista porque não arrumam emprego, porque o sistema capitalista está cada vez mais massacrando a política de outro país por interesses dos mais grandes. Né? O mundo globalizado ele é muito legal, mas ele é muito cruel. A globalização ela não chega de forma igualitária em todos os locais. Ela atinge todo mundo, mas não a todos os territórios, não a todos os espaços. A globalização ela tem as suas consequências, né? E como consequência nós temos a exclusão digital, a miséria, a fome, a ausência de informação. Nós temos esses sentidos, essas coisas que fazem a perversidade da globalização, ok? E aqui então, esses meios materiais, esses meios imateriais, eles vão distorcer o espaço físico, né? O que isso significa, professor? Significa que a distância cognitiva, que a distância imaterial entre os países, ela se diminui. Se até um tempo atrás você demorava, sei lá, 3 meses para sair de São Paulo até chegar em Portugal, hoje em dia demora horas para você chegar em Portugal. Demora 8 horas para você chegar
em Miami, né, para ir para Disney. Então, esses avanços tecnológicos, eles são importantíssimos para a perpetuação do sistema capitalista e para a expansão do sistema capitalista. Eu trouxe aqui um meme para vocês verem, olha só. Tomando café em New York e vou jantar em São Paulo. Que maravilha deste mundo globalizado, né? Poder você tomar café em uma cidade e jantar em outra. Esta é a aula de hoje. Obrigado por você ter assistido aqui. Semana que vem eu tô de volta para mais uma aula de geografia. Gostaram da aula de hoje? Deixa um comentário e se inscreve no canal. Tchau!